Então, vamos ver aqui a equação simétrica da reta. Qual que é a forma simétrica da equação da reta? Essa daqui, onde aparecem três expressões, uma igualada à outra. E os números aqui embaixo, A, B e C, a gente pode verificar que eles são as componentes do vetor diretor da reta. E estes números aqui, depois do sinal de menos, são coordenadas do ponto A que pertence à reta. Então, uma vez colocada nessa forma simétrica, é fácil também obter o vetor diretor e um ponto que pertence à reta. Um detalhe dessa forma simétrica é que ela só pode ser usada, claro, se todas as componentes do vetor V forem diferentes de zero por causa da divisão aqui. Muito bem. Qual que é a forma paramétrica correspondente? Bom, é essa daqui, que tem o vetor diretor V e o ponto A aqui somado. Tá? E tem uma forma prática para passar da forma simétrica para a forma paramétrica. Uma delas é você pensar assim: dado que essas três expressões são iguais a todo instante, então a gente pode igualar elas a um parâmetro t, onde t é algum número real, e então dizer o seguinte: igualar cada uma das expressões a esse parâmetro t. Afinal de contas, elas têm que ser iguais. E então isolar aqui as coordenadas x, y e z, de tal forma que você vai obter exatamente uma forma paramétrica para a reta. Tá? Então, nessa forma aqui, fica fácil de identificar todos os elementos, e aqui o t pertence a R. Ok? Muito bem. Vamos ver essa situação aqui. Quando é que essa forma simétrica não pode ser usada porque um dos elementos no denominador é zero? Isso acontece assim. A interpretação geométrica é que se uma das constantes, ou A, ou B, ou C, for zero, é porque essa reta está numa posição especial com relação ou a um plano coordenado ou a um eixo coordenado. Então, por exemplo, suponha que você tem essa situação em que A vale zero. Então, ao escrever a forma paramétrica, como A vale zero, a gente tem que o x permanece constante, né, igual a x1 para todos os valores de t reais. Portanto, você pode identificar geometricamente que a reta R1 é paralela ao plano que é formado pelos eixos y e z. Tá? Ela está paralela a esse plano, porque só nesse plano aqui que mexem as coordenadas. Ele está com a coordenada em x fixa. Muito bem. Isso é o caso de você ter, por exemplo, A igual a zero. E o que acontece se você tiver A e B igual a zero? Aí é um caso mais especial ainda. Se você tiver A e B igual a zero, tanto a coordenada x como a coordenada y não dependem do t. Portanto, só z se movimenta com a variação de t, né, onde t pertence aos reais. E, portanto, essa reta R2 é paralela ao eixo z. Tá? Então, está aqui, ó, todos os casos possíveis que você tem de retas que são ou paralelas a um plano ou paralelas a um eixo. Então, caso você tenha uma das constantes que define o vetor diretor, uma das componentes que define o vetor diretor igual a zero, então, conclusão, essa reta necessariamente é paralela a um dos planos coordenados. Se forem duas constantes iguais a zero, então esse vetor está apontando numa direção paralela a um dos eixos coordenados aqui. Tá? Então tem esses dois casos. Então está aqui as três formas principais que a gente pode usar para escrever a equação da reta. A forma vetorial, simétrica e paramétrica. O vetor diretor está aqui, escrito em verde, né, com essas coordenadas aqui, A, B e C, e o ponto que pertence à reta é o ponto A de coordenadas x1, y, z1, que estão aqui em amarelo. Nas três formas dá para ler o vetor diretor e o ponto que pertence à reta.
tem ainda uma quarta forma de colocar a equação da reta, que é a forma reduzida, que vem a ser a forma reduzida. Ela é apresentada assim, com duas equações, sendo que uma das variáveis está do lado de cá, uma das coordenadas, né? Então, x, no caso, é o parâmetro. X percorre os valores reais. Tá? Então, aqui você também tem uma reta, e você pode colocá-la na forma paramétrica assim, simplesmente escolhendo x como parâmetro t, portanto você põe x igual a t e diz que t varia nos reais. E as outras duas equações que estão aqui em cima, simplesmente substituímos x por t, de tal forma que elas são essas duas equações aqui. Tá? Então é uma forma especial de colocar a equação paramétrica, onde, no caso, o x é exatamente o parâmetro t. Né? Ok? Então essas são as três formas principais, e tem essa forma reduzida, que pode ser passada para a forma paramétrica. Vamos fazer alguns exemplos agora, onde a gente vai descobrir se duas retas são concorrentes ou se elas são paralelas e qual o ângulo entre elas. Vejamos agora estes dois exemplos aqui. Um primeiro onde a gente vai escrever a equação da reta que passa por dois pontos. No caso, o enunciado vem assim: escreva a equação da reta na forma vetorial que passa pelos pontos A e B. Tá? Então, está dado os pontos aqui. Geometricamente, o que está acontecendo? Temos a reta, né, passando pelos pontos A e B. Então, podemos usar um dos pontos como ponto de partida para a reta e usar a diferença entre A e B como vetor diretor. Tá certo? Então, isso é uma escolha. Eu escolhi o vetor V como sendo B menos A, de tal forma que essas são as coordenadas do vetor diretor. Poderia ter sido qualquer outro múltiplo dele. Então, como é que fica a equação vetorial? Fica assim. Você tem um parâmetro vezes o vetor diretor mais um ponto. No caso, eu escolhi o ponto A. Poderia ter escolhido B ou ainda qualquer outro ponto sobre a reta. Tá? Então, está aqui. Essa é a reta que passa por dois pontos. Vamos em frente aqui, vamos ver a construção de uma reta paralela. Digamos que você tenha o seguinte enunciado: encontre a equação paramétrica da reta, vamos chamar de R2, que passa pelo ponto A de coordenadas menos 2, 2 e menos 2, e é paralela a uma reta R dada por isto. Vamos colocar aqui R1. Então, a reta R1 é dada por essa fórmula. Muito bem. Então, como que a gente vai construir uma reta paralela a essa daqui? Basicamente, eu preciso respeitar os coeficientes aqui do parâmetro, porque eles indicam quem é o vetor diretor da reta. Se eu construir uma reta que tem o mesmo vetor diretor, ou múltiplo dele, eu certamente estarei com uma reta que é paralela. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou simplesmente colocar os mesmos valores aqui, multiplicando um parâmetro S, e eu vou adicionar um ponto da reta como sendo o ponto A. Ok? Tá? Esse daqui é um ponto que está sobre a reta, que é atingido quando o parâmetro S vale 0. Muito bem. Importante é que podemos usar as equações para descobrir a posição relativa das retas no espaço. Podemos dizer que elas podem ser coincidentes. Tá? Pode ser que a gente esteja lidando com formas diferentes de escrever a mesma reta. Pode ser que as retas sejam concorrentes, paralelas ou reversas. Então, está aqui. Então, que são retas coincidentes, na verdade são a mesma reta, só escrita de forma diferente na equação paramétrica ou na equação vetorial.
Retas concorrentes são aquelas que interceptam em um único ponto, tá? Elas se interceptam em um único ponto. E as paralelas? Elas não se interceptam e pertencem a um mesmo plano, tá? Então tem que existir um plano que contém as duas. E o que são retas reversas? São retas que, além de não se interceptarem, também não estão contidas no mesmo plano, tá? Então são esses 4 tipos de classificação. Na verdade, 3. Esse daqui acontece se você tiver retas que estão escritas de forma diferente na equação, mas é a mesma reta com equações diferentes, né? Então pode ser que você tenha, a gente coloca essa opção aqui em GA porque a equação podem ser 2 equações que determinam a mesma reta. Muito bem, então vamos ver aqui geometricamente o que está acontecendo. Temos a seguinte situação. Então, onde estão as retas concorrentes? Então, por exemplo, R1 e R3 são retas concorrentes. Então, se eu pegar aqui, essa reta aqui, né, ela está contida no plano π1, tá? E a R3 também está contida no plano π1. Elas estão no mesmo plano e são concorrentes. Aliás, quaisquer 2 retas que se cruzam e são concorrentes, você pode passar um plano que as contém. Muito bem, essa reta R1 aqui pertence também ao plano π2. Ela é, na verdade, a interseção, a R1 é a interseção do plano π2 com o π1. Tá? Então ela está na interseção desses 2 planos. E o plano π2 está vindo a um ângulo assim, tem um certo ângulo com o plano π1. E o que acontece? R1 e R2 estão no mesmo plano, mas não se cruzam, então a gente pode dizer que elas são paralelas. Tá? Então essas 2 aqui são paralelas. Já a reta R2 é uma reta reversa a R3. Elas, além de não se cruzarem, não vai haver um plano comum que possa conter as 2. Então, vamos visualizar o que está acontecendo aqui. Então, essa é a figura original feita no GeoGebra. E você pode ver que a reta que passa pelo ponto F, né, ela passa por baixo desse plano que contém a reta que passa por C e B. Então é isso. Esse daqui são 2 planos e eu coloquei 3 retas. Então aqui a gente tem os exemplos de retas paralelas, concorrentes e reversas. Muito bem, deixa eu voltar aqui para a lousa. Muito bem. Então, vamos em frente aqui. Vamos ver como que a gente algebricamente descobre se 2 retas são concorrentes, se elas são paralelas ou se elas são reversas ou coincidentes, né? O que a gente faz? Se você tiver a equação de uma reta R1 na forma, aqui eu estou supondo a forma paramétrica, tá? Que eu acho que é a mais adequada para fazer isso que eu vou mostrar aqui. Então, a reta R1 está aqui, ela tem um parâmetro t, t pertence aos reais. E existe uma outra reta R2, agora com o parâmetro s. Tá? Essas retas podem ter vetores diretores diferentes e passarem, e esses pontos aqui também podem ser diferentes. Tá? O fato é que, se eu quiser saber se elas têm um ponto em comum, eu preciso achar um parâmetro t e um parâmetro s de tal forma que as 3 coordenadas das retas coincidam. Ou seja, eu teria que conseguir escolher t e s de tal forma que que exista um ponto que pertence às 2 retas. Como que eu faço isso? Eu igualo as equações. Tá? Então eu posso fazer isso igualando uma equação à outra, dessa forma aqui. Tá? Lembrando, quais são as variáveis aqui, as incógnitas? As incógnitas são t e s.
as outras constantes aqui são números, tá? E eu quero encontrar t e s que satisfaçam as três equações simultaneamente. Deixa eu escrever como se fosse um sistema linear padrão. Eu vou passar estes termos que estão aqui para o lado de cá, porque o s é uma variável, tá? E eu vou passar essas constantes aqui para o lado de cá, porque são constantes, não são variáveis. Então, a forma padrão de escrever o sistema linear seria assim. Aqui eu tenho a variável t e a variável s. Tá? E aqui o lado direito só com números constantes. Então, como é que fica a matriz ampliada? Para eu conseguir saber se um sistema tem solução ou não, a gente pode usar as técnicas de escalonamento para descobrir o posto da matriz dos coeficientes e o posto da matriz ampliada. Correto? E o que acontece aqui? Eu tenho, na matriz dos coeficientes, eu tenho duas variáveis, mas eu tenho três equações. Ok? Então, quais são os casos que podem acontecer num sistema desse tipo, de duas variáveis e três equações? Pode ser que o sistema seja possível e determinado. Pode ser que ele tenha uma solução só. Esse é o caso em que as retas são concorrentes. Então, elas vão passar, vai ter um ponto e um valor de s e um valor de t que vai fazer as duas equações, as duas retas se encontrarem, né? São um ponto comum as duas. E assim, se eu resolver o sistema aqui, eu descubro o valor de t e s, onde existe essa única solução. Tá? Então, esse é o caso em que é possível e determinado. Analisando o posto da matriz dos coeficientes e ampliado, eu também posso descobrir que esse sistema é possível e indeterminado. Tá? Então, se ele for possível e indeterminado, isso quer dizer que o sistema tem infinitas soluções. Isso quer dizer o quê? Que as retas têm infinitos pontos em comum. Isso só acontece se as retas forem coincidentes. Na verdade, são duas equações para a mesma reta. E tem a terceira situação, que é quando o sistema é impossível, né? Que esse sistema aqui não tem solução nenhuma e as retas ou elas são reversas ou paralelas. Tá? Muito bem. Aí, se você quiser descobrir se elas são reversas ou paralelas, é bastante simples, porque para ver se elas são paralelas, basta ver se os vetores diretores são paralelos. E vamos fazer um exemplo onde a gente tenta descobrir se as retas são paralelas, reversas ou concorrentes. Tá? Então, peguei aqui, escrevi equações de 4 retas. R1, R2, R3 e R4. Tá? Em destaque aqui, em azul, eu escrevi o vetor diretor de cada uma delas. Então, por exemplo, a reta R1 é 1, 1, e depois aqui não tem t. Se não tem o t é porque é 0 vezes t. Tá? Então, o vetor diretor da reta R1 é o 1, 1, 0. Então, se eu quiser discutir aqui e descobrir quais são paralelas a quem é concorrente com quem, a princípio eu teria que fazer a análise igualando as equações, escalonando e vendo o posto da matriz ampliada e da matriz dos coeficientes, e então para concluir se tem solução única ou não. Aqui eu escolhi exemplos simples o suficiente para que a gente possa fazer isso rapidamente olhando para as equações. Tá? Então a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: da R1, R2 e R3, a gente pode ver o seguinte, que os vetores diretores são paralelos. Tá? Então, note aqui, são todos múltiplos deste daqui. A gente já sabe que alguma coisa especial tem nelas, porque elas têm vetores diretores que são paralelos. Então, vamos partir, ou elas são ou uma paralela à outra, ou elas são coincidentes. Tá? Então, vamos ver a R1 com R2. Paralelas ou coincidentes? Vamos ver se é possível encontrar um parâmetro t
aqui, de tal forma que o x, y e z dessa equação fique igual ao x, y e z dessa equação aqui. Vamos escrever. Então, eu vou começar a escrever aqui t menos 1, 2 é igual a 2s, t igual a 2s menos 2. Aí você bate o olho na última coordenada aqui e você vê que é 0 igual a 1. Bom, então é impossível, né? É impossível que as duas equações tenham, a R1 e a R2, tenham uma solução em comum. Elas não têm pontos em comum. Portanto, R1 e R2 são paralelas. Tá? Novamente, eu observo aqui que Z não pode ser igual nas duas equações. Uma delas está no plano z igual a 0, a outra está no plano z igual a 1. Ou seja, essas duas retas não têm pontos em comum, portanto, elas têm que ser necessariamente paralelas. Vejamos agora essas duas retas, se elas são coincidentes ou paralelas. Eu vou escrever as equações igualando elas para descobrir se elas são iguais para algum parâmetro μ e s. Então, a gente tem o seguinte. Na última equação, obviamente elas são iguais sempre. Nessas daqui, se a gente passar o parâmetro μ para o lado de cá e as constantes para o lado direito, a gente vê o seguinte. A gente vê que é a mesma equação nos dois casos. Tá? Então, essas duas equações são iguais. Portanto, tem uma relação entre o parâmetro s e o parâmetro μ que permite satisfazer as três equações simultaneamente sempre. Portanto, as duas retas são coincidentes. Tá, então, como que a gente descobre que essas duas aqui são concorrentes? Da seguinte forma. Então, eu tenho que igualar isso daqui a isso, e isso daqui a isso daqui. Ok? A última coordenada aqui já é 0. É 0 em ambas. Então, aqui não vai influenciar a resposta. Então, eu tenho lambda menos 1, quando que isso é igual a t menos 1. Quando que 6 lambda é igual a essa daqui, ó, t. Ok? Então, tenho menos 1 e menos 1 aqui, e aqui eu não tenho constantes a mais. Então, eu posso resolver assim, com t igual a 0 e lambda igual a 0. Correto? Então, se você colocar os parâmetros iguais a 0, você vê que o ponto, você está aqui, ó, ponto x vai valer menos 1, 0 e 0. Na outra reta aqui também, eu tenho menos 1, 0, mais 0, mais 0. Tá? Então, menos 1, 0 e 0 é um ponto comum a essas duas retas. Como os vetores diretores não são paralelos, este vetor diretor aqui não é paralelo a esse, então, conclusão, R1 e R3 são concorrentes. Tá? Bom, como a R4 é igual a R2, basta analisar agora a posição dessas duas aqui, ó, R2 com R3. Tá? Então, novamente, vemos que os vetores diretores não são paralelos, e ao tentar resolver o sistema linear igualando esses daqui com esses daqui, eu vou descobrir que o sistema é impossível, porque na coordenada z eu tenho z igual a 1 e z igual a 0. Portanto, essas duas aqui têm que ser reversas. Tá? Por fim, vamos visualizar essas retas aqui. Então, está aqui. São as retas do exemplo. Tá? Aquelas equações que eu usei foram exatamente as retas que eu usei no desenho anterior. Ok? Eu escrevi as equações delas, conhecendo as coordenadas dos pontos, e analisei a posição relativa. A única coisa que a reta R4 e R2 são essa mesma reta aqui. Tá? Então, R1 e R3 são concorrentes, R1 e R2
paralelas e a R2 com R3 são reversas. Muito bem. Vamos ver agora o ângulo entre retas.